Olá, povo de Deus, segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023, sétima semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiásticos 1, de 1 a 10, Marcos 9, 14 e 29. Toda a sabedoria vem do Senhor Deus. Ela esteve e está sempre com ele. Quem pode contar a areia do mar, as gotas da chuva, os dias do tempo? Quem poderá medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundeza do abismo? Antes de todas as coisas, foi criada a sabedoria. A inteligência prudente vem da eternidade. Fonte da sabedoria é a palavra de Deus no mais alto dos céus, e seus caminhos são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem conheceu as capacidades do seu engenho, a ciência da sabedoria? A quem foi revelada? E quem compreendeu sua grande experiência? Só um é o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso, e a quem muito se deve temer, assentado em seu trono e dominando tudo, Deus. Ele é quem a criou no Espírito Santo. Ele a viu, a enumerou e mediu. Ele a derramou sobre todas as suas obras e em cada ser humano segundo a sua bondade. Ele a concede àqueles que o temem. Sabedoria em grego significa sofia, e esta era uma das grandezas mais buscadas na cultura helênica. Jesus ben Sirá, o autor de Eclesiásticos, sabe muito bem disso, pois ele escreve nos contornos desta cultura. Daí sua reflexão certeira sobre a sabedoria, que para ele se identifica com o Deus de Israel. Na Bíblia temos uma coleção de livros que identificamos como sapienciais, exatamente por tratarem da sabedoria, que vem de Deus, que está em Deus e se confunde com o próprio Deus. Os livros que compõem essa secção da Bíblia são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Não há verdadeira sabedoria se essa realidade estiver descolada da experiência de Deus na vida. Atestam todos esses livros, cada qual com sua narrativa criativa, dão conta de pedagogicamente ajudar a pessoa de fé a buscar a sabedoria, pois assim se aproxima de Deus e aprende a viver em Deus. O nosso texto desenvolve 3 ideias principais. Deus é fonte e sede da sabedoria desde a eternidade. A sabedoria, tal como o mundo criado, é um mistério inacessível. Criada por Deus, a sabedoria foi derramada nas suas obras abundantemente. A criação é assim entendida como um transbordamento da sabedoria de Deus. Quando o ser humano se desliga dessa perspectiva, corre o risco de achar que é ele próprio fonte da sabedoria. Mas os livros sapienciais deixam claro que é só por dom de Deus que se pode possuir a sabedoria. O coração humano que ama a Deus é lugar que o Senhor privilegia para lançar a sabedoria. Há, pois, um certo paralelismo entre sabedoria e amor. Os verdadeiros sábios são os que amam a Deus. É importante sempre distinguir sabedoria de inteligência, pois esta pode ser exercitada, adquirida com estudo e acumulação de conhecimentos. Porém, a sabedoria, que é um atributo de Deus, é distribuída a todos que amam a Deus na sua simplicidade. Daí que encontramos uma pessoa sem letras, mas sábia, e um doutor nas ciências, estúpido e ignorante no que tange à experiência existencial.
Paulo não tem dúvida em afirmar que Cristo é a sabedoria de Deus. Marcos 9, 14, 29. Descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto de outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi a teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? E Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. A experiência da transfiguração foi tão exuberante que os discípulos quiseram ficar acampados no Monte Tabor. Porém, Jesus os obriga a descer e enfrentar a realidade nua e crua do dia a dia. E foi muito rápido o choque da realidade, pois mal desceram do monte já se depararam com representantes da oficialidade da religião judaica que questionavam os discípulos. Jesus também desce do monte e vê os seus discípulos no debate com os mestres da lei e uma multidão que os cercava. O debate girava em torno à cura de um menino violentamente atormentado por um espírito mau, que o lançava no fogo e na água com a intenção de matá-lo, dizia o pai. O pobre do pai, frente a Jesus, lhe diz: se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus se impressiona com a debilidade da fé, tanto dos discípulos que não conseguiram realizar a cura, quanto do pai do menino que lhe pede dizendo: se podes. A resposta de Jesus pode ser entendida como uma forma de irritação. Diz ele: se podes. Tudo é possível para quem tem fé. Isso se soma à reação de Jesus quando o Pai lhe disse que os discípulos não conseguiram realizar a cura. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Porém, uma vez questionado, o Pai diz a Jesus: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé.
O pai se justificou porque percebeu que sua fé parecia não ser suficiente para convencer Jesus a realizar a cura do seu filho. Mas bastou sua sinceridade para comover Jesus, que realizou a cura, expulsando o espírito que atormentava o menino, levando-o da morte a uma forma de ressurreição à vista de toda a multidão admirada. Em casa, uma vez mais, Jesus vai se defrontar com seus discípulos que, frustrados, lhe perguntavam: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? A resposta de Jesus deixa claro que não é na base da ostentação e nem da confiança exacerbada no próprio poder, mas sim numa atitude de profunda confiança em Deus, fonte segura de toda a cura. Um beijo no seu coração.